Amém, irmãos? Que bênção. Amém. Muito feliz, pode deixar, né, Joãozinho? Cai não, senhor. A paz, igreja, tudo bem com vocês? A paz, Deus abençoa, que bênção. Muito feliz de ver umas carinhas que estavam meio ausentes aí, vieram hoje. Muito feliz com os visitantes que nós temos aqui também. Irmãos, como o pastor falou, a sala do Pai nada mais é do que um culto onde a gente transforma a igreja numa sala. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, na casa do meu pai e da minha mãe, né, cadê eles? Estão aqui, aqui minha mãe aqui, meu pai lá no fundo. Meu pai, eu sei porque que meu pai sentou lá, porque meu pai, batera e meu pai não combina, então ele sentou lá no longe da altura. Irmãos, às vezes eu sei que fica alto, tá, irmãos? Eu sei que o som fica meio alto por causa da situação de banda aqui, mas nos perdoe, é só essa vez. Então daqui, sei lá, 2, 3 meses, quando a gente fizer de novo, aí volta ao normal, amém? Mas eu lembro muito bem na casa do meu pai e da minha mãe, quando a gente era criança, a gente nunca teve o hábito de ficar na sala, mas a gente tinha o hábito de ficar no quarto do meu pai e da minha mãe, que a cama do meu pai e da minha mãe, cara, era bem grande, cara. Assim, era uma cama de casal e uma cama de solteiro, assim, de tanto que era grande, de verdade, sabe as camas antigas de madeira? Então deitava nós 5 lá naquela cama lá, e brincava, meu pai põe um som na maior altura, minha mãe, então era um momento nosso, de família, sabe, que era muito legal, era uma bênção, e esta é a intenção deste momento, a intenção de que nós nos sentíssemos à vontade, por isso tem esses tapetes, das próximas vezes a gente arruma umas almofadas, põe aqui, para quem quiser ficar, né, eu lembro que o último sala do pai ainda tinha as colunas aqui, e aí eu lembro de algumas pessoas deitadas aqui, a Alexandra era pequenininha, eu acho, não sei, umas pessoas pequenas, a Júlia, deitada aqui, então, tem bastante tempo, né, pastor? Mas enfim, então é uma alegria imensa ter esse momento com todos vocês, e eu deixei o título, a sala do Pai, porque eu entendo que a sala do Pai é o local onde a gente se sinta à vontade para abrir o nosso coração, chegar no meu pai, na minha mãe, e abrir o coração para eles e falar o que está na minha cabeça. E o pai e a mãe, o bom do pai e a mãe é o seguinte: eles podem te brigar com você, eles podem te orientar, eles podem acabar com você, te bater, né, mãe? Podem fazer o que quiser, mas eles sempre querem o seu bem. O nosso Deus é um Deus que sempre quer o nosso bem, sempre. Não existe nada nessa palavra que Deus falou assim: eu vou acabar com essa pessoa. Uma pessoa que busca, que está na palavra, que tem Cristo. Deus sempre quer o seu bem, Ele sempre quer o melhor, Ele sempre quer aquilo que Ele sabe que é melhor para a sua vida. Muitas vezes fala assim: então por que eu não ganho na Mega Sena? Porque Deus sabe que aquilo não é bem para você. Eu vou falar uma frase que eu ouvi do pastor Silas alguns anos atrás, eu sempre repito ela: Deus nos dá, Deus nos responde, Deus faz aquilo que nós faríamos se nós soubéssemos o que Ele sabe. É igual ao meu filho, o Rafael Petitim, vocês já viram ele perdido por aí. Se o Rafael vier querer pôr a mão naquela tomada, cara, eu não vou deixar, mesmo na cabeça dele sendo uma coisa legal, eu não posso deixar, porque ele não sabe o que eu sei. Deus é assim, amém? Então, sinta-se à vontade. Nós vamos falar de um texto que está escrito em 1 Reis 19, 3. 3 parte A e 4 parte B, mas eu vou ler aqui com vocês. 1 Reis 19, 3. Amém? Reis é lá no comecinho da Bíblia, irmãos. Vamos lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, estou brincando. Reis é no comecinho, nós vamos ler a história de Elias. Quem já ouviu falar da história de Elias? Levanta a mão aqui. Amém. O versículo é: Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou em Berseba, que pertence a Judá. No versículo 4, parte B: sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Amém? Jesus, usa as nossas vidas aqui, amém, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos atualizar o que estava acontecendo aqui. Após Davi
e Salomão, que tinham o reino todo de Israel, houve uma divisão nos reinos. Ficou a parte norte e a parte sul, ou seja, ficou Israel e Judá, 2 reis. E na Bíblia fala em 1 Reis que todos esses reis eram ruins, do mal a pior, não tinha um que salvava, era tudo rei que fazia todo quanto é tipo de maldade, tudo quanto é tipo de situações ruins, de idolatria, de sacrifício de criança, tudo que vocês podem imaginar que esses caras podiam fazer, eles faziam de maldade. E aí, chegou um momento na história de um rei chamado Acabe. Acabe, a Bíblia fala que foi o pior de todos eles. Na Bíblia fala o seguinte: Acabe conseguiu ser ruim como os pais deles, né, os antepassados, e pior, ele piorou, porque ele instituiu a adoração a Baal, um deus pagão. E ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Quem assistiu a novela lá na Record vai lembrar. Casou com uma mulher chamada Jezabel, que era carne de pescoço. Quem é de Minas sabe o que eu estou querendo dizer aqui, né? Que era ruim. Essa mulher, ela não só instituía a adoração a Baal, como ela matava os profetas que não eram adoradores de Baal. Então ela saiu matando, sabe aquele negócio, matar todo mundo? Ela matou todos os profetas de Deus, do nosso Deus Jeová, Yahvé, enfim. E aí um dia, um cara chamado Elias, chega na cara de Acabe. Detalhe, a Bíblia não conta muito de Elias, não tem muitos detalhes, quantos anos ele tinha, não tem nada, tem pouca coisa, só a cidade lá que ele nasceu, acho que é Tesbita, se não me engano. E Elias chega na frente de Acabe e fala assim: Acabe, Deus vai pesar a mão, esta terra vai ficar sem chuva. E ele profetizou que ia secar o tempo, não ia chover mais, só vai chover quando eu falar que vai chover. Esse homem é ousado, amém, irmãos? Eu chamei aqui de, esse é o grande primeiro milagre de Elias, né? Eu chamo de o ousado Elias, um homem macho ali, chega na frente de um rei, que a mulher dele mandou matar todo mundo, ele chega e fala: eu sou filho do profeta, eu sou filho do Deus Altíssimo, profeta do Senhor, eu estou te dizendo, não chove mais, até eu falar que vai chover. Irmão, sabe o que aconteceu? Não choveu mais. O ousado Elias disse e aconteceu. Então Deus falou para Elias: Elias, esconde, fica perto de um riacho ali que eu vou te alimentar. Só que aí o riacho foi secando. Deus falou: Elias, vai para uma cidade, você vai encontrar uma viúva, a viúva de Serepta. Você vai encontrar essa viúva e ao chegar lá, você vai dizer assim para ela: Deus mandou você preparar para mim um pão e água para eu beber. Ao chegar lá, ela está catando umas madeirinhas, olha isso, irmãos, olha a cena. Ela está catando umas madeirinhas, ela fala assim: então, Deus mandou te falar isso. Ela fala: tão certo como vive o Senhor, essa madeira é para preparar o resto da farinhazinha que eu tenho, para que eu e meu filho pudéssemos comer e morrermos. Ela disse para o profeta que aquela madeirinha que ela estava catando no nada, é para ela esquentar a última farinha e morrer, fazer seu último pãozinho e dar para o seu filho e morrer. Irmãos, imagina a situação de seca e fome que estava naquele país, a ponto de uma mulher saber que a última refeição que ela vai dar para o filho dela, e que ela provavelmente, por ser um adulto, iria ver o seu filho morrer, e depois morreria de fome. Elias disse para ela o seguinte: olha, vai lá na sua casa, e prepara o que eu te pedi, pode fazer, pega o azeitezinho que deve ser para esquentar lá, para dar a liga no pão, pega o azeitezinho, pega os restinhos da farinha, e faz para mim o pão que eu te pedi, que Deus vai fazer proezas. O que aconteceu, irmãos? Enquanto ela punha a mão na farinha, tinha mais farinha, ela punha a mão, mas já tinha acabado, e mais farinha, fez um pão, 5 pães, 10 pães, 100 pães, e foi fazendo pão. O azeite que ela ia misturando, só tinha 3 gotinhas, aí de repente tem 3,
tem 10, tem 1 litro, tem 5, tem 10, tem 20 litros. O segundo grande milagre foi que Deus usou a vida de Elias para multiplicar a farinha e o azeite daquela mulher, até não acabar mais, amém, irmãos? Esse é o Elias, o ousado Elias, e agora o Elias cheio de fé, um homem que, sem conhecer aquela mulher, saiu da beira do riacho, atravessou um país, chegou na cidade, olhou para a viúva e falou assim: eu vou comer na sua casa, e vai sobrar pão, e ninguém vai morrer. A mulher não morreu. Elias, cheio de fé, Deus usou ele e multiplicou aquela farinha, e multiplicou o azeite. A Bíblia fala que não acabou mais, até que viesse a chuva, amém, irmãos? De repente, aquela mulher, como Elias foi morar lá, ela construiu no segundo piso da casa, não sei se era bem um mezanino, ela construiu um quarto para Elias, porque todas as vezes que Elias ia lá, ela era uma senhora, tinha um filho, e ela colocava o Elias para dormir na casa dela, no segundo andar da casa. Um dia, o que aconteceu? Um menino dela, o filho dela, que ia morrer de fome, que agora devia estar até gordinho, de tanto comer farinha e azeite, morreu, ficou tão doente, que ele veio a falecer. Ela chegou em Elias e falou assim: olha aqui, por acaso você veio aqui para me trazer esse tipo de desgraça na minha casa? Meu filho está morto. Elias falou: me dá um menino, põe lá na minha cama. Ela foi lá, catou o menino, deitou na cama dele. Elias se prostrou sobre o menino, e o menino ressuscitou. A palavra da mulher foi: agora sei que você é um homem de Deus. Então o Elias ousado, o Elias cheio de fé, agora é o Elias para a mulher milagreiro, que tem o poder de realizar milagres, de ressuscitar um morto. Aquele Elias, obediente a Deus, profeta do Senhor, ressuscitou o filho da mulher através do poder de Deus. Esse foi o terceiro milagre de Elias, o grande milagre de Elias. Agora chega para mim o ápice de Elias. Acredito que todos conhecem essa parte. Elias estava sendo perseguido pelos guardas reais, e ele um dia procurou o povo, falou assim: gente, espera aí, esse tanto de profeta de Baal aí, por que vocês não pedem um milagre? Às vezes acontece um milagre aí para vocês, vocês estão com fome, pede para os profetas cuidarem de vocês. Aí Elias se deparou de frente à multidão, e de repente chega quantos profetas? 2? 4? A Bíblia fala que são 400 profetas. Deixa eu ficar de cá na luz aqui, que eu passei dos 40, eu já comecei a ter dificuldade aqui, né? A Bíblia fala que Elias, sozinho, com 400 profetas, entraram no alto de uma montanha, de um morro, e falaram: vamos fazer o seguinte, traz 2 cordeiros, um para mim, e um para os 400, pega esse cordeiro, constrói um altar, e vamos pedir para o seu Deus Baal, você pede para o seu Deus Baal, queimar a oferenda, e eu vou pedir para o meu Deus de Israel, queimar a minha oferta. O povo de Baal construiu o altar, de manhã cedinho, não, pode você começar, Elias foi um gentleman, pode começar vocês primeiro, eu espero. E está lá os 400 fazendo as danças, os rituais, e joga, e pega, e levanta, cutuca, e nada. Já passou 9, 10, 11 horas, meio-dia, nada. O cordeiro está lá, deitadinho, sem fogo, sem nada. Elias disse o seguinte: fala mais alto aí, porque talvez Baal é surdo, e não está ouvindo o que vocês estão pedindo, grita mais alto aí. E nada. Aí Elias falou: não, agora para tudo, agora sou eu. Elias chegou de frente à oferta e fez mais. Ele não só fez o altar de pedra, como ele cavou um buraco em volta, um buraco largo, está escrito na palavra em 1 Reis, e ele encheu de água, ficou um riacho em volta da oferenda, em volta do cordeiro, água de volta, de fora a fora. Elias disse, estendeu a mão para o céu: Deus, para que todos saibam que há Deus em Israel, manda fogo aqui agora e queima o meu sacrifício.
Naquele momento, a palavra de Deus está escrita, irmãos, eu não sei, se você quiser explicação, boa sorte. Eu não sei como aconteceu, eu sei que de repente, caiu um fogo do céu, consumiu a oferta, e o fogo foi tão violento que a água do riacho secou. E o povo ficou assustado e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor de Israel é Deus. E o povo correu atrás dos profetas de Baal e matou os 400 profetas de Baal à espada. E Elias não se deu por satisfeito, lembrando que esse é o quarto milagre, o Elias ousado, como eu disse, o Elias cheio de fé, o Elias milagreiro, o Elias agora é com Deus mais poderoso. Só que Elias não parou aí, sabe o que ele fez, irmãos? Ele foi em Acabe, falou: rei, então vem cá, seus 400 profetas de Baal estão mortos, eu quero te dizer uma coisa, se prepara, porque agora vai chover. Elias mandou um recado para um soldado e falou assim: corre e avisa Acabe que vai chover, antes que não dê tempo dele chegar em casa. E Acabe vazou, chegou em casa, caiu a chuva. O que aconteceu? O que você faria, irmão? Você falaria: nossa, pelo amor de Deus, aí, o que esse homem fala acontece? Ele é ousado, ele é um homem de Deus, é um homem temente, ele é cheio de fé, ele já fez milagre de ressuscitar, ele fez cair fogo do céu, ele tem poder, Deus deu poder para ele sobre o natural, que é o tempo. Sabe o que aconteceu? Jezabel disse o seguinte: avisa para Elias, que se amanhã, esta hora, ele não tiver, avisa para Elias, que amanhã, esta hora, ele estará morto. Jezabel, uma mulher, fala assim comigo, uma mulher. Vou mudar a frase para não falar que eu sou uma pessoa. Fala comigo, uma pessoa. Uma pessoa disse para Elias: eu vou matar você amanhã. Você pode esconder, eu vou te caçar e eu vou te achar. O Elias ousado, o Elias cheio do poder de Deus, o Elias cheio de fé, o Elias que fez milagres incalculáveis, inacreditáveis, teve medo. A palavra de Deus diz o seguinte: que ele entrou em desespero, ele entrou em pânico, e ele saiu correndo, que é o versículo que a gente leu no começo. E aqui é onde eu queria chegar. Irmãos, nós, na nossa caminhada cristã, eventualmente, qualquer dia, qualquer momento, temos e sentiremos medo. Seremos atribulados, seremos atacados, isso acontece. É normal acontecer, o inimigo se levanta, ele tenta te destruir sua paz, ele tenta destruir os seus caminhos. Um cara que era maravilhosamente cheio do poder de Deus, teve medo, angústia, a forma como ele diz que teve depressão, a forma como está escrito na palavra, a forma como aconteceu, é a imagem de um homem em depressão, um homem que se escondeu, um homem que fugiu e desapareceu. Irmãos, não vamos longe, estava falando com a Laís ontem, todos nós passamos por isso, rico, pobre, não tem classe social. Ontem eu vi a notícia que o Whindersson Nunes internou numa clínica psiquiatra por causa de depressão. Irmãos, depressão, tristeza, angústia, pânico. Ontem o cara mais conhecido do país, um dos mais conhecidos, se internou com depressão. Tantas pessoas que eu ouvi a minha vida inteira, músicos que eu toco, né? Vocês viram, eu atento aqui, mas o que eu ouvi para estudar, os caras que eu ouvia, todo mundo morreu, quase todos. O Charlie Brown, o Chorão morreu, o Champion morreu, o Chris Cornell do Audioslave morreu, o Kurt Cobain deu um tiro na cabeça, tudo morreu, suicídio, gente. Todos tiraram sua própria vida, por causa de depressão, por causa de tristezas profundas, tristezas que muitas vezes nós não conseguimos suportar. Isso acontece, irmãos. Enquanto eu escrevi a palavra, veio uma frase, eu não sei se é da minha cabeça, mas a palavra é a seguinte: a tristeza
é quando o chão da certeza deixa de existir e nós ficamos no vazio. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Amém? Amém. Irmãos, mas acontece, e isso não acontece só com o povo do mundo não, irmãos. Se você olhar na palavra, além de Elias ter falado, Senhor, tira minha vida, Jeremias disse, maldito seja o dia que eu nasci. Jó disse, eu estou esmagado, além do que eu posso suportar. Cristo disse no Getsemane, estou profundamente triste, a ponto de morrer. Senhor, se possível, afaste de mim este cálice. Tá ou não está escrito na palavra, irmãos? Estou inventando alguma coisa aqui? Irmãos, mas escuta isso que eu estou te falando. Alguma coisa acontece diferente quando nós temos Cristo. Presta bastante atenção, amém? Vou falar mais uma vez. Ter esses momentos de tristeza, de angústia, de pânico, de depressão, de solidão, acontece. E você pode não me falar, tá? Você não precisa falar para mim, não precisa falar para o pastor Silas, que é psicólogo, ou para sua mãe. Você não precisa contar para ninguém. Deus sabe o que você passa e o que acontece quando você está sozinho. Você pode chegar aqui, o Chester Bennington do Linkin Park, no dia anterior, estava num restaurante, feliz, sorrindo e alegre. No outro dia, ele tirou a própria vida. O Champion estava num jantar, com a família, tudo bem, tudo maravilhoso, a esposa grávida, ele deu um tiro na própria cabeça. Você pode não contar para mim, eu não preciso saber, mas eu quero te dar uma esperança essa manhã, amém? Olha para mim, eu quero te dar uma alegria. Não estou falando que você vai fazer isso não, irmãos, mas eu quero te dar um refrigério para os dias de tristeza. Acontece uma coisa diferente quando nós temos Cristo, e escuta bem isso que eu estou te falando, presta bastante atenção nisso. Quando Elias saiu de perto e fugiu de Jezabel, depressivo, triste, angustiado, ele se deitou debaixo de uma árvore, de um zimbro, uma árvore bem grande, bonita, ela entorta assim com o vento, ele escondeu dentro dela, porque provavelmente tinha uma sombra maravilhosa ali, e ele deitou, se escondeu e dormiu. De repente um anjo bateu, irmãos, não foi uma pessoa não, um anjo bateu e falou, Elias, levanta e come esse pão, e toma essa água, porque a caminhada será longa. O anjo veio e serviu ele com a palavra, com um pão, e serviu com a água. Irmãos, presta atenção, quando nós estivermos passando pelos dias de tristeza, angústia, Deus já deu o pão para nós, que é a sua palavra. Ele já deu o pão, porque o caminho pode ser longo. Muita gente acha, eu já ouvi o pastor falar isso centenas de vezes, que Deus vai chegar aqui e resolver os problemas tudo na hora, mas Deus não é assim, Ele trabalha em nossos corações, para que a gente chegue na maturidade que Ele quer que nós chegamos. Esse é o Deus que eu acredito. Ele fez isso com todo mundo, Ele fez isso com seus discípulos, Ele fez isso com Elias. Então Elias comeu aquele pão, bebeu aquela água, irmãos, e andou por 40 dias e 40 noites, sem sentir fome e sem sentir sede. Deus deu para ele um pão espiritual e uma água espiritual. Irmãos, Deus já deu para vocês. Está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é nosso alimento. Está difícil, irmãos? Vai alimentar, irmãos. Vai alimentar na palavra. Está difícil? Que toma água. A água que vem de onde? Trono de Deus, o Espírito Santo, ele entra em você e ele te ajuda a caminhar nos dias difíceis. Pode ser um dia, pode ser 2, ou pode ser 40, como foi de Elias. Se você se alimentar, você não estará sozinho. Quando o mundo entra em momentos de tristeza e depressão, eles não têm para onde recorrer. Um procura nas drogas, um procura no vício, um procura em centenas, em bebida, em tudo que você põe em religiões. Eu conheço uma pessoa que cada vez que ela tinha depressão, ela procurava uma religião e tatuava a religião no corpo. Eu conheço uma pessoa assim. Toda ela tem Buda, tem hindu, tem tudo que vocês podem imaginar, porque a pessoa está tão carente internamente que ela precisa pôr para fora. Falta Deus. Mas nós que temos Deus, somos diferentes. Fala assim, sou diferente. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Deus já deu sua palavra para nós, e Ele está conosco. 40 dias depois de caminhada, Elias chegou numa montanha.
ele chegou lá no monte, e dentro desse monte tinha uma caverna. Ele entrou nessa caverna e ficou lá. Você pensa assim comigo, 40 dias, cara, 40 dias é coisa pra caramba, gente. 40 dias, dá para pensar em muita coisa, dá para acontecer coisa demais. Você pode arrepender do que você já pensou, você pode voltar atrás, você pode pensar em outra coisa, não é assim, irmãos? Alguém fala, a pastora falou alguma coisa aqui para mim, se for uma coisa meia torta, eu gasto 3 dias pensando no que ela falou, se a intenção dela era aquela. Irmãos, eu aprendi uma coisa que eu vou falar para vocês, 99,999% das vezes não é nada daquilo que a gente estava pensando, geralmente é outra. Mas então a pessoa gasta seu tempo pensando naquilo. Gente, 40 dias Elias podia ter pensado em tanta coisa, só que quando Deus apareceu para ele, lá na caverna, Deus falou assim, qual que foi a pergunta de Deus, irmãos? Foi, Elias, querido, não foi. Deus falou assim para Elias, o que você está fazendo aí? Irmãos, essa é a minha pergunta para mim e para você hoje. O que nós estamos fazendo? Neste lugar, onde a gente escolheu o lugar da tristeza, o lugar da angústia, o lugar da comiseração, o lugar do coitadinho de mim, porque me humilharam, o lugar do vício, o lugar da pornografia, o que você está fazendo aí? Sabe qual foi a resposta de Elias? Ele poderia ter falado, ó Deus poderoso, depois de 40 dias tendo comido a sua comida, eu agora entendo o meu erro. Não. Deus perguntou, Elias, o que você está fazendo aí? Elias respondeu, fui fiel, fiz tudo que tinha para fazer, mataram todo mundo e agora eu estou sozinho. Deus falou assim, então vem cá, sai fora aí, vai lá para a porta da caverna. Elias parou na porta da caverna. Enquanto ele parou na porta da caverna, passou um vento, e esse vento destruiu as montanhas, partiu pedra no meio, depois veio o fogo saiu consumindo tudo, depois veio, eu esqueci qual era o outro, mas eram 3, o terremoto, aí veio o terremoto e também que saiu consumindo tudo, e Elias ficou lá olhando, de repente Deus chegou e falou, sussurrou no ouvido de Elias, o que você está fazendo aqui? Irmãos, alguma coisa aconteceu da primeira pergunta de Deus para a segunda pergunta de Deus, você sabe por quê? Porque a primeira pergunta de Deus falou, Elias, o que você está fazendo aí? Eu sobrei, mataram todo mundo, só tem eu. A segunda resposta, e Deus falou assim, vem cá, vou te mostrar as minhas proezas, e mandou terremoto, fogo, vento. Mas quando Deus pergunta a segunda vez, Elias, sussurrando, a palavra Deus fala no sussurro, o que você está fazendo aí? Elias respondeu, Deus, eu fiquei sozinho, eu não tenho mais ninguém. Quando Elias responde assim, Deus fala assim para ele, levanta Elias. Eu quero falar isso para você, se você está sentindo sozinho, a pior solidão, irmãos, eu sei disso, é quando você tem um monte de gente com você, e mesmo assim você se sente solitário. Você tem um monte de amigo, um monte de brother no Instagram, Facebook, e no final das contas você não tem ninguém. Eu quero dizer, quando você disser para Deus, Deus, eu estou sozinho, eu não tenho mais ninguém, que Deus venha dar a resposta para você, como disse para Elias, levanta, que eu estou contigo. Vou falar mais uma vez, levanta daí Elias, porque eu estou contigo, você não está sozinho, vai lá, você vai ungir o rei tal, você vai pegar a sua capa, vai jogar num cara chamado Eliseu, esse cara vai te substituir, ele vai andar com você, você não vai andar mais sozinho. Deus não nos deixa sozinho. Quando você busca o Senhor, Ele coloca alguém junto com você. Quando você busca o Senhor, Ele vai colocar pessoas para o momento de dificuldade. Ontem, quando a gente foi começar a fazer isso aqui, eu falei, gente, eu vou estar aqui 8 horas. De repente surgiu um batalhão de gente para poder pôr as cadeiras, colocar aqui, som. O Luciano e a Fernanda limparam tudo esse trem aqui. Veio um batalhão, achei que saiu a Laís e mais uns 2. Veio uma galera, até falei para o Augusto, Gu, não precisa vir não, cara. Pelo amor de Deus, já tem gente até sentada aqui. As meninas dormiram aqui, a Alexandra e a Laura, ao invés de ajudar, né? Estou brincando. Ficar aqui um batalhão. Quando nós temos Deus, nós não estamos sozinhos. E Elias levantou,
saiu de lá, foi lá, Deus, vou te obedecer. Foi lá, meteu a mão no rei e falou assim: você vai ser rei de Judá. Pôs a mão no outro cara, falou assim: você vai me seguir, você vai ficar comigo. Eliseu não pensou duas vezes. Provavelmente Eliseu era rico, ele tinha 10 juntas de bois, tinha grana lá. Ele pegou e falou: pai, mãe, ó, estou vazando, vou seguir um profeta. Mano, que isso? Quando Deus manda, tudo acontece, irmãos. Beleza, o medroso Elias, o Elias que estava morrendo de medo, se levantou e obedeceu. O triste Elias estava confiante. Aleluia. Irmãos, o que aconteceu depois? Elias foi atrás de quem, irmãos? Depois que ele foi atrás de Elias e do rei, ele foi atrás de Jezabel e Acabe. Pôs a mão na cara de Acabe e falou assim: olha só, rapaz, pensa comigo, é um profeta falando com o rei. É igual a gente chegar num presidente da república. Um profeta chegou no rei, que era pior na época se bobear, né? Não sei, está difícil ultimamente. Mas fala mais. Antes que eu perca o fio da meada aqui, irmãos. Elias chegou em Acabe e falou o seguinte: olha aqui, rapaz, Deus vai pesar a mão sobre a sua vida, você vai morrer e todo filho seu vai morrer, você não vai ter filho para subir no trono. E olha aqui, Jezabel, sua hora vai chegar, e quando sua hora chegar, os cães vão comer o seu corpo, e se não for os cães, serão os abutres, comerão a sua carne. Amém? Eu sei que é ruim falar amém para isso, mas essa mulher era ruim, irmãos. Amém. O que aconteceu? Passado um tempo, Acabe morreu mesmo. Deus deu um tempinho para ele lá e ele morreu mesmo. E aí, quando Elias já estava no fim do seu tempo, na sua idade, ele já estava no fim, 102 guerreiros do exército do rei Acasias vieram atacar Elias. Mandaram de 50 e 50, mais os 2 generais. Aí chegou 51, Deus falou assim: Deus, manda fogo. Elias falou: manda fogo e mata todo mundo. O fogo desceu, pá, matou 51. Aí o general que ficou falando: não é possível, eu vou te pegar, rapaz. Os 51 chegaram lá, caiu. Elias falou: manda outro, Senhor. Outro meteoro, fogo do céu, vulcão, sei lá o que você pode chamar. Foi lá e matou mais 51. Esse foi o 6º grande milagre de Elias, você pode olhar na Bíblia. Passado um pouquinho, Elias falou para Eliseu, falou assim: vem cá comigo, deixa esse povo aí, vamos atravessar o rio Jordão, porque Deus vai me tomar, Deus vai me levar para ele. Então, Elias chegou, arrancou a capa, jogou no rio Jordão, o rio Jordão abriu no meio, Elias e Eliseu passaram a seco até do outro lado. Quando Elias chegou do outro lado, ele disse: Eliseu, o que você quer de mim? Fala aí para mim o que você quer que eu te providencio aí. Eliseu respondeu: eu quero unção dobrada do teu espírito, do que Deus tem para você. E aí, enquanto ele falou isso, o que aconteceu? Uma carruagem de fogo com cavalos, foi isso que Eliseu provavelmente viu e transcreveu, né? Buscou Elias, e Elias não conheceu a morte. Elias foi levado aos céus. Amém? Irmãos, mesmo um dos maiores homens de Deus, para mim, um dos maiores profetas que colocou o pé nessa terra, teve medo, tristeza e dor. Mas as suas histórias não terminam na fraqueza. Irmãos, a sua história não terminará com tristeza. A sua história não terminará com dor. Se você abrir seu coração, falar com Ele, colocar nos pés da cruz, reconhecer os seus erros, mudar os seus caminhos, o Senhor pode mudar a sua vida. Como disse Elias, eu quero que você preste atenção nisso. Como disse Deus a Elias: levanta, levanta, irmãos, sai desse chão da tristeza, sai desse chão do vício, sai desse chão do pecado, levanta, anda, reconheça o seu erro e busca o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Eu vou terminar com isso aqui, eu quero que você preste bastante atenção. Quando Elias se foi, como eu disse, Elias fez várias coisas, mas ele tem 7 grandes milagres, 7, que são esses 7 que eu disse.
E eu pesquisei muito sobre esse assunto, né? Alguns falam que são 13 momentos, mas milagres, ações poderosas são 7. E Elias morreu com 7 grandes milagres, conhecido pelo povo de Israel. Pensa, ele matou 400 pessoas. O cara fez cair fogo do céu não sei quantas vezes. E Elias foi elevado aos céus, e Eliseu ficou. E Eliseu foi um homem de Deus, mas presta atenção. Eliseu, em vida, realizou 13 grandes milagres. Olha isso, irmãos. Eliseu, quando estava vivo, ele mandou um urso matar uns meninos lá, porque ele era careca. Eliseu fez um machado flutuar na água, não foi? Eliseu fez um machado flutuar na água. Não, Eliseu fez coisa pra caramba, só que ele fez 13. Então o povo falou assim, unção dobrada, o dobro de 7 não é 13, 6,5, mas o dobro de 7 é 14, irmãos. Morreu, Eliseu morreu. Quando Eliseu morreu, pegaram ele e enterraram numa cova. Quando o povo de Israel estava enterrando um cara morreu, estava enterrando ele, só que os moabitas, deixa eu ver se são os moabitas. Os moabitas invadiram a terra. Eles tinham o hábito de invadir as terras para poder roubar, saquear o povo. Então o pessoal que estava no velório ficou com medo de, nossa, eles vão roubar a gente aqui, vamos enterrar logo e ir embora. Pegaram o corpo e jogaram na cova. O corpo encostou nos ossos de Eliseu e o cara ressuscitou. Irmãos, presta atenção nisso. É sério, irmãos, está escrito na palavra. Presta atenção nisso. Quando Deus tem um propósito para cumprir na sua vida, Ele cumpre mesmo quando você nem aqui está mais. Deus não mente, Deus não se engana, irmãos. Ele conhece você, Ele conhece a mim, e Ele pode mudar a sua vida. Só que para acontecer tudo isso que aconteceu, Elias precisou levantar do chão. Elias precisou sair da tristeza, Elias precisou sair da sua angústia, entregar a sua depressão, entregar os seus momentos ruins para o Senhor, entregar agora os vícios, os pecados, tudo aquilo que a gente faz que nos afasta de Deus, entregue ao Senhor, coloque nas mãos dEle, levanta e fala: Deus, eu quero ser seu filho, eu quero ser usado por Ti. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você é obediente, isso respinga na sua vida, isso respinga na vida dos seus netos. A palavra de Deus diz que Ele visita a maldade de pais e filhos até a 3ª e 4ª geração, mas Ele visita a bondade dos seus filhos até 1000 gerações. Então o Deus que cuida de mim, vai cuidar da Laís, vai cuidar da Gabi, do Rafael, dos filhos, dos filhos, dos filhos. Porque o Deus que cuida de mim, olha para mim todo dia e fala: Guilherme, o que você está fazendo aí? Levanta. E o mesmo Deus que olha para você e fala assim: levanta, levanta, sai do comodismo, olha para essa vida que Deus está te dando. Essa igreja é um presente. Vocês estão aqui nesse momento na sala do Pai para poder falar: Deus, eu não quero mais ser o mesmo. Eu quero ser uma pessoa nova que se compromete com aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não estou falando, irmãos, para você chegar aqui e pregar todo domingo. Eu não estou falando para você pregar, tocar nos instrumentos. Eu não estou falando para você ser um missionário, para você poder fazer, sei lá, o que você quiser. Não é isso. O que eu estou falando é aquilo que Deus propôs no seu coração, seja obediente. Você sabe por quê, irmãos? Porque o Deus que promete é o Deus que cumpre. Vou falar mais uma vez, se vocês não entenderam, não. O Deus que promete é o Deus que cumpre. E o Deus que cumpre, Ele não vai cumprir igual eu falei lá atrás, Mega Sena, não sei o quê. Irmãos, meu sonho da minha vida, e realmente eu estou falando isso de todo o meu coração, eu estou na sala do Pai. Deus sabe que eu oro, eu quero ter uma casa para mim, eu quero construir minha casa, eu quero ter um terreno. O dinheiro nem para o terreno eu tenho, mas eu acredito em milagre, não sei, eu penso nisso. Deus pode me dar exatamente o terreno que eu quero, da metragem que eu quero, do local que eu quero, não sei como, mas eu peço. A Bíblia fala: bate e será aberto. Eu estou pedindo. O que ligar na terra é ligado no céu? Tá bom, Senhor, eu estou pedindo. Como que vai vir? Se Deus vai me dar uma promoção, eu vou mudar de emprego, se Deus vai me dar de presente, não sei, mas eu quero aquilo que Deus, eu quero isso para mim, é o que eu quero. O que Deus pode fazer para você? E eu não estou falando só de terrenos, casas, não é isso. Deus tem mais para fazer na sua vida, no seu coração. Ele pode transformar você. Levanta, sai de onde você está, busque a Cristo. Ele vai te transformar de
o Elias medroso para o Elias ousado. Ele vai te transformar no fulano que não tem nada, que vive uma vida sem Deus, para uma vida transformada. Essa semana eu vi um rap lá, um cantor de funk, que cheio de gente, famoso pra caramba, lá bam bam bam, cheio tocando aqueles funk horrorosos. Ele entrou no show, pegou uma bandeira, falou: não canto mais funk, não canto mais para o mundo, sou filho de Deus, e a partir de agora eu abandono essa vida de pecado. Abriu uma faixa escrito Jesus Cristo é o Senhor. Vidas transformadas. Irmãos, você quer que eu te mostre o que é uma vida sem Deus e com Deus? É simples. Olha os frutos. Olha como a pessoa era antes e como é a pessoa agora. Eu posso falar isso, não tem problema. Olha a Priscila Alcântara. A Priscila Alcântara era uma bênção, irmãos. Uma pessoa de Deus. Olha como é que ela está hoje, irmãos. O que aconteceu no caminho? Essa semana também um cara chamado Pax, pastorzão, que o cara que eu gostava pra caramba, excepcional músico, essa semana ele postou um vídeo dizendo que Jesus não é legal, não te faz feliz. E eu disse para Laís: você tem duas oportunidades na sua vida, irmão, presta atenção nisso. A primeira oportunidade é encarar como nada fosse milagre, que acabou seu tempo, está tudo bem, fim, se é finir, bora, quando acabar, morrer, morreu. E a segunda oportunidade é acreditar que tudo provém do Senhor. Qual caminho você quer seguir? Qual escolha você vai fazer? Qual trilha você vai fazer? Levanta daí, irmãos. Levanta. Seja fiel àquilo que Deus tem para você. De novo, não estou pedindo para vir tocar, chegar às 3:30 da manhã para limpar a igreja. Se você puder e Deus puder ajudar, bom também. Se Deus mandar você tocar um violão, né, Gui? Se Deus mandar você tocar um violão, vem também. Se Deus mandar você ser médico, né, Vitinho? Deus, seja obediente também. O que Deus propôs no seu coração, faça, mas faça. Faça com o seu coração. Vem cá, filho. Você vai cair aí, cara. Vem cá. Eu combinei com ele, mandei ele vir antes para poder encerrar a pregação. Faça. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Não só te deixar rico, milionário, com prêmios. Deus tem um propósito na sua vida. É a sua salvação que interessa para Deus. É como vai terminar os seus dias que interessa mais. E se acontecer coisas maravilhosas na sua vida, atribua a Deus. Se acontecer coisas ruins na sua vida, confie em Deus, porque Ele está no propósito de todas as coisas. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Eu creio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Jesus. Eu sei que o Senhor pode fazer mais. Eu sei que o Senhor tem milagres maravilhosos. O Senhor tem cuidado das nossas vidas. Jesus, eu coloco aqui a Tua casa na Tua presença. Eu coloco aqui os Teus filhos na Tua presença. Eu não sei quantos aqui têm vivido dias ruins, dias difíceis, dias de luta, dias de desânimo, dias onde as lutas parecem semana a semana piores. Eu não sei quantos aqui estão vivendo dias de luta no trabalho, na escola, em casa, no casamento, com os filhos. Eu não sei, o Senhor sabe. Mas eu quero te pedir agora que a poderosa mão do Senhor, que esteve com Elias, esteja com cada um agora, em nome de Jesus. Fala amém, igreja. Em nome de Jesus. Nós cremos que Deus é poderoso, suficiente para fazer cada vez mais e mais pela nossa vida, pela nossa salvação. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor vem cavalgando sobre os montes para nos encontrar, e nós cremos nisso. Venha nos encontrar esta manhã, nos faça levantar do chão, faça-nos viver aquilo que o Senhor tem para nós, o propósito que o Senhor tem para nós. Tira todo o mal, toda preguiça, todo cansaço, todo desânimo, nos aproxima de Ti. Agora, que a gente venha ver em nossas vidas o Teu amor e o Teu poder transformador, em nome de Jesus. Amém.